Olá, hoje nós vamos para o próximo vídeo, né? Tratando da literatura que eu trabalho na minha tese, a literatura de base. E quando a gente fala de educação olímpica, o artigo que eu trago para fundamentar esse pensamento, não que o conceito de educação olímpica tenha sido cunhado por essa autora, Diana Binder, mas porque foi cunhado por Norbert Miller, né? Porém, esse artigo da Diana Binder, ele é bem ilustrativo de como funciona essa educação, de onde ela parte e até onde ela chega, que a Binder mesmo demonstra, como a gente está trabalhando até o momento, esse conceito de semiose, e a gente demonstrou em outras oportunidades, nas outras literaturas, das transformações pedagógicas, das transformações de significados que ocorrem em diversos ambientes. E a própria Diana Binder traz aí, no próprio título do artigo dela, que foi publicado no Educational Review, que ela fala aí, Educação em Valores Olímpicos, fala sobre a evolução de uma pedagogia. Ou seja, como já posto anteriormente, a gente não pode imaginar o movimento olímpico, os valores olímpicos, como algo estanque e parado no tempo. É uma pedagogia em constante evolução. Esse artigo foi publicado em 2012, né? Nesse período aí era o período das Olimpíadas de Londres. Estavam para ocorrer as Olimpíadas de Londres. E a gente viu, né, diversos fatores que ocorreram, como em 2016 os movimentos civis organizados, a sociedade civil organizada aqui no Brasil, que foram necessários novos aperfeiçoamentos, novas abordagens. E na pandemia do Covid-19, que a gente teve pela primeira vez na história, os Jogos Olímpicos sendo adiados para o próximo ano. Os Jogos Olímpicos no passado já foram cancelados por motivos de guerras mundiais, mas adiados foi a primeira vez que isso ocorreu. Então a gente tem que entender que essa educação em valores olímpicos não é algo cristalizado, é algo histórico e é algo que ocorre dentro de determinada evolução. Ok? Então vamos lá. Próximo slide. No resumo, né, no abstract, ela traz aí uma questão da ideia hermenêutica, né, que guia o pensamento dela, que a aplicação, né, no caso a prática, a aplicação de determinada coisa, ela codetermina a compreensão dessa coisa. Então, para a gente compreender algo, a codeterminação desse algo deve ser baseado na aplicação do ensino, né? Então, gente, para entender como essa pedagogia da educação em valores olímpicos é dada, para compreender essa pedagogia, a gente precisa entender a sua aplicação, segundo o pensamento da professora Diana Binder. Esse pensamento dela é baseado na teoria de Gadamer. Nós não vamos nos aprofundar nela, só estamos mostrando de onde a professora parte. A gente vai partir justamente dessa professora para discutir os valores educacionais olímpicos e depois vamos trazer outros atores para ser o nosso, como diz, nosso dispositivo teórico, para construir o nosso dispositivo analítico, vamos utilizar outros autores, mas para mostrar da onde a professora parte. Ela parte dessa ideia hermenêutica, não é a mesma que a gente trabalha na nossa tese. Então, ela mostra a evolução de como essa aplicação codeterminou a compreensão entre a teoria e a prática durante a implementação dos projetos que ela teve de currículos relacionados aos estudos olímpicos, né, à educação olímpica. Então, a cada projeto que ela ia implantando, ela mostrava a aplicação, mostrava a reflexão, oferecia críticas, gerava questões e aprimorava esse projeto para que o próximo viesse de uma forma mais elaborada. Ok? E no final, o último projeto gerou uma aplicação, um manual que é tido como kit de ferramentas de um programa de educação em valores olímpicos, proposto pelo Comitê Olímpico Internacional.
E esse kit foi traduzido em 2021, no ano passado, foi traduzido para o português. Então, todo esse trabalho da professora na evolução da aplicação dessa pedagogia, novamente, a gente não vamos nos aprofundar nos estudos, eu vou falar aqui porque ela trata muito falando sobre a questão do currículo e etc. Então, a gente não vamos nos aprofundar na questão do currículo, mas vamos compreender de onde esse pensamento da educação olímpica fala. Porque essa evolução dessa pedagogia que a Diana Binder expressa nesse artigo que culminou nesse manual olímpico, e esse manual olímpico traduzido em 2021 para a língua portuguesa é tido como o manual que é utilizado, é dito como o manual que é utilizado no projeto esportivo que a gente estuda, ok? Então, a gente compreender do lugar de onde é dito que essa educação olímpica vem é importante. Então, ela descreve que esse processo vem de um outro estudioso, né, que essa aproximação vem de outro estudioso, que é o Roland Nau, que ele fala da aproximação da educação olímpica envolvida no processo como uma orientação para o mundo da vida, tá? Nas quais os ideais olímpicos agem como uma motivação para o aprendizado de atividades em todos os aspectos da vida, integrando uma participação ativa nas atividades físicas e esportivas, ou seja, a prática do esporte, a compreensão do esporte, os valores envolvidos no esporte podem ser utilizados para o mundo da vida em todos os aspectos, segundo o pensamento desse outro estudioso. Porém, ela diz que existem algumas questões que foram surgindo durante as discussões desses vários projetos, como qual teoria educacional atual seria melhor para poder apoiar a entrega, né, entrega flexível, né, porque a gente precisa de flexibilidade para lidar com esse trabalho pedagógico nas atividades que são relacionadas ao movimento olímpico, né, para apoiar resultados de aprendizagem baseados na escola. Ela coloca aí como uma base escolar, e isso na revisão da nossa tese, na revisão internacional da nossa tese, a gente percebeu que realmente nos projetos de educação olímpica ao redor do globo, eles geralmente estão relacionados à escola. Porém, a gente estuda aqui os projetos esportivos de caráter social e a gente viu que aqui no Brasil, os únicos que são a Estação Conhecimento, o núcleo do Espírito Santo da Estação Conhecimento, que a Estação Conhecimento tem outros núcleos espalhados pelo Brasil, mas o núcleo do Espírito Santo, que é o certificado pelo Comitê Brasileiro Pierre de Coubertin, que é chancelado pelo Comitê Internacional, que no caso ele diz que ali ocorre a educação olímpica. E o outro projeto esportivo de caráter social é a Fundação Tênis, com seus núcleos no interior de São Paulo, na cidade de São Paulo, e com seus núcleos espalhados pelo Rio Grande do Sul, que também é chancelado pelo Comitê Brasileiro Pierre de Coubertin e, no caso, representa a educação olímpica, oficialmente. Outros projetos, aqui no Espírito Santo mesmo, temos a Vila Olímpica, em Vila Velha, temos a Escola Erechim, no Rio Grande do Sul, e existem outros projetos também chancelados pelo Comitê Brasileiro Pierre de Coubertin relacionados à escola. E esses relacionados à escola seguem uma tendência mundial para a aplicação da educação olímpica. Mas o foco do nosso estudo, nos projetos esportivos de caráter social, a relação com a escola é uma relação dada a partir de uma teoria que Libânio traz, de projetos tidos como uma educação não formal. Há uma crítica ao termo não formal, ok? Mas a gente utiliza as categorias de Libânio apenas como um suporte de categorias de tipos ideais, certo? Porque sim, há sistematização sim, a gente pode ver justamente um manual, há uma pedagogia, há uma intencionalidade internacional de um Comitê Olímpico Internacional para determinada educação tida como olímpica, ok? Então, há uma organização, porém a gente utilizou das categorias de Libânio para diferenciar um projeto esportivo de caráter social
da educação formal, que é a instituída pelo Estado, a educação pública, ou mesmo a privada, mas aquela que é instituída pelo Estado, regulamentada pela LDB, sabendo que a educação ocorre em diferentes espaços, a própria LDB diz, mas que a educação formal, no caso, ocorre nos ambientes escolares. Ok? E são projetos esportivos de caráter social, que é o objetivo da nossa tese. Então, para poder tentar dar um discernimento, onde se aproxima e onde se afasta. Então, outras perguntas. Como as crianças e a juventude, os adolescentes, podem aprender comportamentos positivos e valores positivos e quais são as metodologias de ensino que apoiam essa aprendizagem? Ela também questiona: os valores olímpicos têm alguma relevância em contextos culturais diferentes daqueles das tradições europeias e americanas? Americanas aí, dá para poder entender que os americanos são estadunidense, canadense, né? Porque ela fala o lugar de fala dela é do Canadá. Então seria, não falo nem América do Norte, porque o México também já tem uma diferenciação na América do Norte. Então, do lugar de fala como eu compreendo os projetos dela do Canadá e um pouquinho da tradição americana que bebe da tradição europeia. Então eles têm um contexto cultural similar em alguns aspectos. Ok? Então ela pergunta se esses valores olímpicos têm relevância em outros contextos culturais. Outra coisa que ela pergunta, né? Esses valores do movimento olímpico, como ele professa, são universais, as metodologias propostas para o ensino de valores em contextos europeus, americanos, novamente esclarecendo, né? Americanos, Estados Unidos e Canadá, são apropriados em outros contextos culturais? Pode a educação olímpica internacional e as iniciativas de fair play ou jogo limpo, né, na tradução para o português, representar perspectivas culturais globais? Poderia representar uma cultura homogênea, uma cultura de globalização? Será que poderia? Entendeu? Então ela parte desses questionamentos. Na introdução, ela começa a demonstrar como foi o desenvolvimento do currículo, novamente dizendo: a nossa pesquisa não vai se aprofundar nas teorias de currículo. Nós temos grupos aqui que fazem isso com muito mais competência. Então a gente tem que fazer um recorte e fazer a nossa limitação. Mas ela demonstra um desenvolvimento curricular de 4 iniciativas para escolas, né? E no caso de projetos complementares à educação formal. E no caso, o artigo dela vai explorar quais foram as formas que ela refletiu no desenvolvimento e na implementação, na aplicação prática dos projetos, né, dos currículos, que ofereceram compreensões que guiaram o desenvolvimento de projetos subsequente. Como dito, cada projeto ia sendo implantado, questionado, criticado, as críticas eram ouvidas e desenvolviam-se um projeto melhor até chegar no Manual Olímpico, que hoje, em 2021, foi traduzido para a língua portuguesa e é tido como o aplicado pelas instituições oficiais do Comitê Olímpico Internacional, que no caso é o caso do projeto que é o locus do nosso estudo. Ele é dito como um projeto de educação olímpica. Então, no primeiro projeto dela, Come Together, né? Vamos nos reunir, as Olimpíadas e você. Já vemos aí que é de 86. Ela produziu para as Olimpíadas de Inverno de 88, né? Para o Comitê Organizador das Olimpíadas de Inverno de 88. E utilizou uma orientação teórica que ela disse, né, para essa educação olímpica, de 15 anos de experiência em escola e uma sala, que ela tinha uma sala cheia de informação sobre os Jogos Olímpicos. Então, quer dizer, em 86, quando ela começou o primeiro projeto, ela tinha 15 anos de experiência já lecionando. E ela utilizou esses 15 anos dela de experiência e uma sala, um quarto, uma classe cheia de informação dos Jogos Olímpicos para começar esse projeto. E já no final do quarto projeto, que é o ensino de valores, um kit de ferramentas para a educação olímpica, em 2007,
foi produzido pelo Comitê Olímpico Internacional e ela se aproximou da educação olímpica, envolvendo, no caso, né, evoluindo o que o Roland Nall se descreve como uma aproximação para a educação olímpica categorizada como uma orientação para o mundo da vida. Essas compreensões que surgiram durante esses 4 desenvolvimentos de currículo e a experiência prática dos currículos que ofereceram suporte para a evolução desse modelo pedagógico que ela traz de ensino dos valores olímpicos. O primeiro projeto que ela coloca aí, ela utiliza também novamente, reafirmando, a gente não vai se aprofundar nas literaturas dela, nesse caso, das teorias de currículo dela, a gente não vai se aprofundar, mas só para mostrar da onde ela fala. Então, historicamente, ela fala que ela utiliza a literatura de currículo, teoria curricular, focada nos objetivos cognitivos de Bloom, em aspectos técnicos do desenvolvimento curricular de Tyler e também de teoristas do currículo, como Schwab, que eles demonstram que o papel da necessidade de um especialista em currículo, ok? A literatura do planejamento curricular foi introduzida com o termo diferenciação curricular por Taylor, Walter, Gardner e Thomson, e a diferenciação curricular então se tornou o princípio organizacional para o qual os recursos educacionais dos Jogos Olímpicos de Calgary, no Canadá, e ela discute mais aprofundadamente na frente e nós não vamos nos aprofundar tanto nesse sentido. Como diz, essa intenção aqui é apenas para poder demonstrar o lugar de onde ela fala. A orientação teórica do segundo projeto, que é Jogo Limpo para as Crianças, de 1990, foi produzido pelo governo do Canadá. Tá? Já foi uma iniciativa do governo. Não foi uma iniciativa como todo país, toda cidade, todo país, no caso, que vai sediar algum jogo olímpico, seja de inverno ou seja de verão, é necessário produzir um projeto educacional, como ocorreu, um programa educacional, como ocorreu aqui no Brasil com Transforma. E aí, no caso, ela mostra que ela fez um para os Jogos de Inverno, e depois o segundo projeto já não é uma iniciativa obrigatória imposta pelo Comitê Internacional, mas é uma iniciativa própria do governo do Canadá. E aí, no caso, ela utilizou alguns outros autores para poder basear a construção do projeto, como pesquisadores como Kohlberg, que fala da educação moral, e Hans Aert Cooper, para poder trazer essa questão da educação moral, que é algo também que de trás tem o autor Carr. Talvez Carr seja o tema do próximo vídeo. Vou ver, vou analisar. Talvez Carr falando do esporte como possível educador moral. Talvez seja o tema do próximo vídeo. Vou ver aqui. O terceiro projeto, que é Seja um Campeão na Vida, já é do ano 2000, foi produzido pela Fundação Atenas, né, de esporte, de educação esportiva e olímpica. Então a gente sabe que a Fundação Atenas, né, o berço lá dos Jogos Olímpicos, então ela, por todo esse repertório, por toda essa expertise que ela construiu nesses projetos, ela foi convidada para poder produzir esse projeto, o terceiro projeto que ela fala, que é Ser um Campeão na Vida. E aí, nesse projeto, aí já foi um time, né, um projeto internacional, não foi uma iniciativa específica do governo do Canadá, mas já foi uma aproximação de uma iniciativa global, internacional, e o time de produção de currículo precisou se preocupar com as problemáticas das eras coloniais, da colonização, e exportar as tradições de currículo. Ela traz aqui como ocidentais, mas mesmo no Ocidente existem tradições bem diversas, né? Mas ela precisou lidar com essas questões coloniais, ok? Então já fica aí já fica a dica, como a gente diz.
E questionar qual é a aplicabilidade dos valores olímpicos como valores universais em contextos multiculturais. E ela aí traz vários autores. Também, ao mesmo tempo que ela desenvolvia esse projeto de Atenas, estava emergindo uma teoria no campo da ética e da moral, da educação moral e ética, que sugeria é, uma nova forma de pensar radical, uma nova forma de pensar a orientação teórica quando a gente fala de recursos educacionais baseados em valores. E ela aí traz os autores da onde ela partiu, ok? Isso é para entender da onde ela parte. Mas a gente já viu aí a problemática dos contextos multiculturais, a problemática de falar de tradições curriculares ocidentais, sabendo que existem várias formas de trabalhar, o Ocidente é bem vasto, e dos problemas coloniais. Então, ela tenta reconceituar os estudos de currículo. Então, ela vai falando, traz o pensamento dela, mas a gente coloca aí um pensamento que ela trouxe aí de Grumet. Da mesma forma que a arte necessita a imposição da subjetividade na objetividade, nas coisas objetivas do mundo, no caso a arte, ela tem a sua subjetividade, mas ela precisa ser objetificada no mundo. E precisa ser incorporada naquela coisa, nos seus materiais, nas suas formas e nas suas limitações. Essa subjetividade precisa se traduzir, precisa se incorporar nessas questões, né? Existe uma limitação do mundo físico. E, da mesma forma, a educação necessita se misturar com a objetividade, precisa misturar a objetividade com a subjetividade única de cada pessoa, e no meio dessa infusão, nessa junção, que se estrutura e molda a psique desse indivíduo. Então ela traz, nesse pensamento, algumas coisas importantes. Primeiro, fala da arte, a necessidade da subjetividade da arte se solidificar em algo objetivo para o mundo, a corporificação dessa coisa, dos seus materiais, das suas formas e principalmente das suas limitações, e fala da educação como a necessidade de se misturar com a subjetividade de cada pessoa, e fala das questões psicológicas que estão envolvidas nessa educação. Então também são temas necessários para a gente melhorar a nossa compreensão em outros aspectos. Então, os conceitos aí, o conceito de compreensão, interpretação e reflexão que ela traz, como eu disse, vem do Hans-Georg Gadamer, que a gente também não vai se aprofundar. Verdade e método, né? Ele explora o conceito filosófico de como as pessoas compreendem as coisas. E ele parte da hermenêutica. A gente vai tentar, na nossa parte final, tentar partir da semiótica, para poder tentar ver o estado da compreensão, ok? Mas ela parte dessa questão aí que é importante, mesmo a gente não trabalhando nessa pegada, mas é importante entender que a aplicação prática de determinada coisa codetermina a compreensão dessa coisa. Então a aplicação é tida como um momento no processo de compreensão. A aplicação é um momento dentro do processo de compreensão, aonde nós podemos mostrar, através da prática, que nós podemos compreender melhor. Ok? E aí ela vai discutindo essa questão da base teórica dela. O outro ponto que ela traz, que é o ponto da educação olímpica, né, as orientações da educação olímpica que Roald Dahl construiu, da orientação para o mundo da vida, e ele traz que existem 4 orientações que podem ser trabalhadas para uma visão de uma aproximação mundial para a educação olímpica de projetos dessa natureza. Ele fala da aproximação orientada ao conhecimento, que procura explicar o ideal olímpico pelo seu legado educacional e histórico. Ok? Nessa aproximação, de acordo com Dahl, esse é o mais espalhado no mundo, e ele foca em apresentar informações
sobre os jogos antigos e modernos. E pode incluir excursões nos lugares olímpicos, pode enfatizar nomes, datas e fatos que ocorreram. Essa é a aproximação orientada ao conhecimento, quando a gente fala de educação olímpica. A segunda aproximação que traz é a aproximação da experiência, que ela tenta empregar o encontro de ambos, tanto a parte interior como a parte exterior dos jogos, nas escolas, nos esportes, na arte e em festivais de música, né? Festivais de música, de arte, de esporte e de jogos, né? Então a experiência ocorrida tanto dentro quanto fora desses festivais multiculturais de música, arte, esporte e jogos. Então é a aproximação ao mundo da experiência, a aproximação da experiência. Essa aproximação enfatiza a participação de crianças e adolescentes da escola em festivais e competições olímpicas, tá? Tenta trazer a cooperação internacional, comunicação internacional, e a ênfase especial é ensinar, como ele traz aí fair play, que é o jogo limpo, e a compreensão cultural, tá? Ele diz que a intenção é a compreensão cultural, compreensão da diversidade cultural. É a fala do Roland Nall. A outra parte é a aproximação através do esforço físico, ok? Das conquistas através do esforço físico. É uma das aproximações. Então ele foca na ideia de que desenvolvimentos individuais e sociais ocorrem através de esforços para que uma pessoa se melhore, né, em tentativas físicas, através da competição com outras pessoas. É uma teoria, uma visão dele da aproximação da educação olímpica. Então se concentra na prática física sistemática, e o treinamento, que oferece uma plataforma para o desenvolvimento que ele diz aí holístico. O holístico seria um desenvolvimento integral da mente, do corpo e do espírito. Essa aproximação situa a educação olímpica na parte do currículo da educação física e esportes interescolares, né, dentro da escola, como em caráter extracurricular, ok? Fala da educação, mas a gente pode pensar também, né, a gente pode transpor esses pensamentos para projetos fora da escola também. Mas ele trata de projetos, é bem claro que eles falam de escola, ok? Já a última aproximação, que é a aproximação que a Binder traz como principal para o desenvolvimento dos projetos dela e para a cristalização do kit de ferramentas do Manual Olímpico, é a aproximação ao mundo da vida, orientação ao mundo da vida, que ela diz que isso faz a ligação dos princípios olímpicos às próprias experiências sociais que as crianças e adolescentes têm no esporte, com as suas experiências em outras áreas de suas vidas. Então aí essa aproximação ela fala dos princípios olímpicos, da educação olímpica, como as experiências sociais no esporte que as crianças e adolescentes têm com todas as outras áreas de suas vidas. E isso faz muito sentido para a nossa tese, para a busca de qual papel o esporte tem para as crianças e adolescentes em outras áreas de suas vidas. Então, essa aproximação interpreta que os ideais olímpicos são uma forma de motivação para a aprendizagem de atividades em todos os aspectos da vida, integrando a participação ativa nas atividades física e esportiva. Essa é a presunção. No próximo slide, ela começa a descrever os projetos. Eu acredito que a gente não tem necessidade de estar se aprofundando, que já deu para dar uma dica, mas aí demonstrar, né? Ela descreve o projeto, ela mostra qual cenário o projeto se deu, qual a racionalidade por trás do projeto, qual é a audiência, qual é o público que ela quer e os questionamentos que surgem após.
né? Tem outras questões aí, eu também não trouxe para esse slide, mas ela traz aí a repercussão, as críticas que foram tidas em cada um desses projetos. E a partir das críticas, né, da aplicação prática, como ela falou lá, do pensamento dela junto ao HDME, a partir da aplicação, ela planejou, aplicou, e a partir das críticas e sugestões que foram surgindo, ela compreendeu melhor essa educação olímpica e aplicou melhor no próximo programa. Isso também se liga bastante com a teoria semiótica da questão da semiose, né? De você pegar diversos signos, né? E a partir dessa incorporação dos signos, você transformar num signo novo, num processo de semiose, que é um processo infinito. Então, no caso, ela foi refinando essa educação olímpica e põe como um processo em constante evolução. Desde a iniciativa lá de Coubertin no passado, até a construção do termo educação olímpica por Norbert Miller, até os vários pensadores que estão por trás desse movimento olímpico, porque o movimento olímpico não é uma entidade abstrata não é uma entidade, um ente abstrato. Existem pessoas, esses pensadores, esses cientistas, e esses cientistas estão pensando o movimento olímpico, refletindo e vendo como transformar esse movimento numa forma melhor. Melhor de que forma? Mais efetivo, mais exitoso, né? Quais são essas intenções? Então ela chega no final do primeiro projeto e se pergunta: qual é a melhor forma de apresentar a filosofia, a história e tradição dos Jogos Olímpicos antigos e da modernidade, né, da atualidade, para as crianças? Essa que é o questionamento logo nesse início, né? Já o projeto Jogo Limpo para as Crianças, né? Ela traz aí um livro de atividades para ensinar o fair play, né? Para as crianças, né? Como foi dito, é uma iniciativa do governo canadense. Então ela vem descrevendo, fala do objetivo, né? Que a intenção é ajudar a desenvolver nos estudantes, reforçar a habilidade de se tornar jogadores justos, né? Jogadores limpos, na vida também, tanto no esporte como na atividade física, né, e que as atividades desse livro podem integrar conceitos de jogo limpo não apenas na educação física, mas em habilidades para a vida, né? E em programas, ela coloca intramural, né, a gente pode falar de interdisciplinares, mas também na arte, nos estudos sociais, na ciência, no drama, nas artes, na literatura. E ela bota um cenário, o cenário das Olimpíadas de Verão da Coreia do Sul, né? Jogos de Verão de 88 da Coreia do Sul, e Ben Johnson é um atleta que testa positivo para uma droga de melhora de performance, quando ele ganha a medalha de 100 metros, na corrida de 100 metros, e nesse evento dos Jogos Olímpicos. E essa medalha de ouro é revogada por conta dessa falta de fair play do atleta Ben Johnson. Então, isso foi um fato, por isso que é interessante a gente ver que quando a gente fala de atletas e na história olímpica, a gente pode aprender não só com fatos positivos, mas também com fatos negativos. Esse foi um fato que foi uma certa vergonha, né, nacional, e isso gerou a necessidade de implantação de um projeto, né, Jogo Limpo para as Crianças. Então ele traz a racionalidade, qual era o público, e aí quais são os questionamentos. Como as crianças e adolescentes aprendem comportamentos e valores de jogos limpos, de justiça, né? Jogo limpo seria o respeito pelo jogo, né? Como a gente traz na tese e no pensamento, quando a gente vê a evolução desse conceito de fair play, a origem dele e como ele vem sendo retrabalhado até chegar no pensamento de Coubertin e como ele vem sendo retrabalhado até chegar nos dias atuais. Quais são as metodologias de ensino que podem apoiar essa aprendizagem? São os questionamentos desse projeto. E aí, novamente, vem as críticas, vem um pensamento, e essa aplicação codeterminou uma nova compreensão, e esse processo foi utilizado para um outro projeto.
ok? E o projeto já é qual é? Seja um campeão na vida. Um manual de recursos internacionais para professores. E aí já foi uma iniciativa coletiva da Fundação de Atenas, né, de Esporte e Educação. Então ela descreve o projeto, descreve o cenário, ok? Mostra o currículo, a intenção dela do currículo como uma experiência vivida, entendeu? Uma experiência vivida, que aí já é um pensamento da própria Binder também, né? Que ela é uma especialista no currículo. Ela fala que ela não só fala como ela demonstra, né? Que todo esse planejamento do currículo ele tem que gerar críticas, tem que gerar avaliações e gerar a compreensão da experiência vivida no fim para poder propor um currículo melhorado em outras oportunidades. Ok? Então nisso daí ela já está aí junto de uma equipe internacional como especialista em currículo. Mostra a racionalidade desse projeto, né? A gente pode ver aí qual é o projeto, mas aí já tem uma intenção, como a gente mostra aí, de ser um movimento internacionalizado, né? Mundial, para as crianças de 8 a 12 anos nas escolas do mundo. Já tem um objetivo bem ambicioso. E quais são os questionamentos que surgem aí a partir desse projeto de Atenas? Os valores olímpicos têm alguma relevância nos contextos culturais, além daqueles baseados nas tradições euro-americanas? A gente volta a frisar. A Europa tem suas diferenciações, a América também tem suas diferenciações, e as tradições aí, né, umas se aproximam, outras se afastam. Elas são, como o movimento olímpico professa, eles são, né, os valores são universais? As metodologias propostas para o ensino de valores nos contextos europeus e americanos são apropriados em outros contextos culturais? Como uma educação olímpica internacional e iniciativas de jogo limpo podem representar perspectivas globais culturais? Então a gente pode ver que tem uma tentativa do movimento olímpico de internacionalizar, e isso a gente pode pensar também como uma iniciativa de homogeneização, né? Homogeneização do pensamento em alguns aspectos, e até que ponto, né, a gente pode abrir a guarda, porque a gente vê a especialista em currículo como reflexiva, a especialista em currículo como a aplicação codeterminando a compreensão, né? Então a gente tem que ver até que ponto essa semiose aí está vindo realmente para poder contribuir com a intenção de colonização do mundo. Vamos lá. E aí chega nos Ensinando Valores, né? Quarto projeto dela, que seria o kit de ferramentas da educação olímpica de 2007, encomendado pelo Comitê Olímpico Internacional, mais uma vez, uma estratégia internacional, vários especialistas em currículos que ela participa, mostra qual é o cenário, mostra qual é a iniciativa e fala que a intenção desse kit de ferramenta é ensinar os valores educacionais do olimpismo, ok? E foca no processo de aprendizagem mais do que em resultados finais. Porque a gente falar num resultado final é complexo, porque o processo educacional tem que ser um processo contínuo. Então vamos ver para onde vai caminhar. Mostra qual é a racionalidade, qual é a estratégia, a audiência, né, o público-alvo. E quais são os questionamentos? Ela demonstra aí as questões. Quais são os valores compartilhados? Valores compartilhados que devem ser o foco do programa. Qual é o desenho, qual é a estrutura de currículo que melhor focaria em ensinar valores ao mesmo tempo que integra conteúdo de uma forma rica da coleção do Comitê Olímpico Internacional. O Comitê Olímpico Internacional tem biblioteca, tem um arsenal bem grande de produção de conteúdo. E como a gente pode fazer um desenho de currículo que vai integrar um ensino de valores com essa coleção rica que o Comitê Olímpico Internacional tem? Como pode um manual encontrar as necessidades das propostas
de públicos-alvos diferentes. São estudantes de escolas de 8 a 18 anos de idade, né, crianças e adolescentes, e organizações esportivas. E aí a gente já começa a ver que aí já entra no 8 a 18, né, já é crianças e adolescentes praticando esporte com valores do Comitê Olímpico Internacional, e aí a gente entra, vê que casa especificamente com o projeto Queloquis nosso de estudo. Ela traz as compreensões por volta desse estudo, e ela mesma já fala do problema da questão da prática colonialista. Ela mesma já faz essa autocrítica de uma prática colonialista, de exportar programas culturais e educacionais baseados em valores ocidentais, em práticas ocidentais. E mesmo ocidentais, né, as culturas, a gente tem que saber que existem diferentes visões de mundo dentro dessa visão orientais, né? Então são espaços que ela traz como transnacionais, ok? Então ela começa a trazer quais são essas preocupações, né, que ela utiliza. Ela mostra aí alguns conceitos, como o conceito de Ubuntu, né, na cultura africana, que esse Ubuntu pode se aproximar do valor de respeito, porque a essência de Ubuntu é o respeito, o reconhecimento, a preocupação, a compaixão, o perdão, a empatia, a compreensão, a cordialidade, a sinceridade e a generosidade. São valores africanos, da cultura africana, bem enraizados na raiz, né, bem forte na raiz da cultura africana. Existe um aforismo, uma máxima moral africana que diz que uma pessoa só pode ser uma pessoa através de outras pessoas, ok? Você não existe sozinho no mundo, você só é alguém através dos outros, que é o conceito de Ubuntu. Ela também traz a questão já de valores orientais, como os valores chineses, e trazem um conceito aí de He, que pode se relacionar também com cultura, com a questão do respeito, a partir da conexão com o conceito de respeito, né, dos valores olímpicos, porque esses caracteres, né, apesar de falar He, são ideogramas diferentes na língua chinesa, mas eles representam a harmonia, a paz, a gentileza, a cordialidade. E o segundo, Re, representa a completude, a integração, a harmonização, a reconciliação. Então, os valores de respeito podem se ligar com esses conceitos, tanto africanos quanto orientais da China, que ele traz aí. E já alguns valores, alguns conceitos ocidentais do eu próprio, né, valores individuais do desenvolvimento individual, da pedagogia do eu próprio, da busca pela excelência, que é o tema educacional olímpico, né, que a gente chama busca pela excelência, tem um conflito cultural muito grande nessas tradições asiáticas e africanas. Porque as tradições asiáticas e africanas geralmente enfatizam a comunidade, a unidade e a solidariedade. Existe, inclusive, ela mostra aí um pensamento, né, um pensamento budista, nas tradições budistas e nas tradições hindus, que o conceito de eu, né, o conceito de eu é uma ilusão. Esse é um conceito que ele deve ser suprimido e não estimulado. Então, na pedagogia tradicional chinesa, a humildade é sempre valorizada acima da autoconfiança. E da mesma forma, na África do Sul, os professores estavam muito mais interessados em promover a responsabilidade individual para a comunidade do que explorar os objetivos individuais dos estudantes e sonhos individuais dos estudantes. Entendeu? Então, a gente já começa a ver onde parte os conflitos de tentar fazer uma pedagogia tida como internacional. Então, as críticas vêm aí, as críticas que são tidas para o manual olímpico, né? A própria visão de um manual de usuário
já começa a ter algumas críticas, mas a gente tem que compreender, na visão que a própria Binder trouxe muito bem, é que esse manual é uma materialidade de uma intenção pedagógica. Não dá também para poder falar que é uma educação olímpica e essa educação olímpica é ser baseada só na subjetividade. Então, esse manual olímpico, através de um processo longo, a evolução de uma pedagogia que ela traz, se concretizou nesse manual de uso. Inclusive, esse manual de uso, como dito, reforçado, foi traduzido para o português pelo Comitê Olímpico Cabo-Verdiano no ano de 2021, está à disposição das pessoas para leitura e aplicação. No caso, a aplicação oficial está sendo tida aqui no Brasil em algumas organizações. E o locus do nosso estudo é oficialmente reconhecido como uma instituição de educação olímpica. Ela conclui aí que as decisões de desenvolvimento do currículo dentro do contexto da educação dos valores olímpicos são complexos, né? É claro, a educação é complexa, está bem claro isso. Então, a assunção de um conjunto global de valores compartilhados que eles tentam trazer, tentam cunhar, tentam falar como os valores olímpicos, envolvem questões éticas, envolvem conteúdo cognitivo, escolhas que precisam responder às diferenças culturais, a tradições religiosas e à diversidade de sistemas educacionais. Esses desafios curriculares demonstram que há necessidade de especialistas em currículos, em fazer testes de campo compreensível, a palavra é extenso, exaustivos. Esse manual já não está dado. São necessárias investigações das práticas, como ela fala, o conceito que ela traz de Gadamer, que é a aplicação, a prática que codetermina a compreensão. Então, outras aplicações, ela já traz aí entre aspas, porque as aplicações é o conceito que ela traz do Gadamer. Outras aplicações da educação, de pesquisas, de educação dos valores olímpicos precisam ser investigados para que se produzam novos insights a respeito desse desenvolvimento curricular. Ok? Então, ela finaliza aí, ela mostra uma atividade de educação olímpica que foi feita até um desenho, né? Que pergunta se você sabe como sonhar, né? Uma pergunta ficou meio tendenciosa, mas ok. Você sabe como sonhar? Ela diz aí, se a sua resposta for sim, parabéns. Você está jogando o jogo mais divertido do mundo. Nos seus sonhos, você pode fazer qualquer coisa. Você pode ser mais forte, você pode ser mais veloz, você pode ser o mais alto, e você pode inclusive ganhar um jogo olímpico. Se sua resposta é não, tente isso. É muito legal sonhar. Então aí ela mostra um desenho de um adolescente de 13 anos brasileiro, né, que desenhou essa ilustração e submeteu para uma exibição de arte do Comitê Olímpico, né, que falava utilizando a imaginação nas Olimpíadas, né, e foi exposto durante os Jogos Olímpicos de 2000 na Austrália, em Sydney. E a gente também tem que compreender que os Jogos Olímpicos, a maioria das vezes, as pessoas também o veem apenas como performance atlética, apenas as competições atléticas. Mas, felizmente, eu tive a oportunidade de participar dos Jogos Olímpicos aqui no Rio em 2016. E os Jogos Olímpicos são, inclusive, parte do sonho de Coubertin como festivais culturais. Tem toda essa questão que a gente pode debater, colonialista e etc., mas são festivais culturais, não são apenas festivais, não são apenas competições de performance, apesar de ser não tem como fugir, os Jogos Olímpicos são o maior festival cultural do mundo, e ali estão os melhores atletas, os campeões das marcas dos Jogos
mundiais das modalidades que são aplicadas pelos jogos naquele ano, né? As escolhas que são optadas pelo Comitê Olímpico Internacional como escolhas esportivas para aquele ano, que também é outro processo de semiose que ocorre aí, né? Inclusive esportes tradicionais aí como o boxe e o levantamento de peso, que são esportes tradicionais, nas próximas Olimpíadas não estarão presentes. E já outros esportes que algumas pessoas nem consideravam esporte, como a gente pode ver nos últimos Jogos Olímpicos aí, skate e surf como esporte. As próximas Olimpíadas de Paris, breakdance como esporte. Todos esses na classificação esportiva como esportes técnico-combinatórios. E toda essa cultura do skate, toda essa cultura do surf, toda essa cultura do break, né? São culturas que estão sendo unidas a essa cultura internacional, e nesse encontro vai haver modificações. Há a possibilidade de haver modificações, e nós vamos, né? A aplicação dessas modificações vão codeterminar a compreensão de como esse processo se deu, ok? Então ela diz que as pesquisas são necessárias, inclusive, então, justifica parte da nossa tese. Então aí nós temos aí o desenho, o nosso último slide, esse daí já não é do artigo dela, mas demonstrando aí, já é um slide que veio do programa Transforma, do Rio 2016, que mostra aí os valores olímpicos na coluna azul, ali, né? A gente fala que a educação olímpica vem de Coubertin, Norbert Millett, Roland Nau, Diana Binder e vários outros pesquisadores, né? São muitas pessoas que estudam a educação olímpica. Então os valores olímpicos são da excelência, do respeito e da amizade. Quando fala amizade, há várias críticas, né, que a amizade em si não poderia ser tida como um valor. Mas quando você fala da amizade como um valor, já Ana Miragaia traz como uma compreensão entre povos, um entendimento, a amizade como um entendimento. A excelência seria dar o melhor de si mesmo, seria um valor autorreferenciado, e o respeito seria você conseguir admirar a excelência alheia, né? Você respeitar as diferenças, respeitar as outras pessoas, ok? E os valores educacionais que está aí do Transforma seriam os temas educacionais do Olimpismo que a Binder traz, né? E que fazem parte do manual, que seria o equilíbrio entre corpo, vontade e mente, o equilíbrio entre essas três entidades que não são estanques, mas são separações ideais, mas que se correlacionam a todo momento, não existe separação. A questão da alegria do esforço, as pessoas hoje em dia têm muito essa questão de, meu Deus, vou ter que fazer isso, vou ter que fazer aquilo, o tema educacional do Olimpismo, a alegria do esforço, mostra que as pessoas podem sentir endorfina, podem sentir alegria, podem se sentir bem em atividades físicas, e essa alegria na realização pode ser transferida para outras partes de sua vida. A busca pela excelência, que vem diretamente do valor da excelência, né? Que é autorreferenciado, é você buscar melhorar a si mesmo a cada dia. O jogo limpo, que se refere ao fair play, né? O conceito de fair play, que é você ser justo, você ter amor pelo jogo e você querer a justiça naquele ambiente, né? Respeitar o seu adversário, etc. E acaba caindo no último, que é o respeito pelos outros, ok? Que é outro valor caro ao tema educacional do Olimpismo. E esse respeito pelos outros, como a gente viu, foi o que mais se correlacionou com uma necessidade internacional, com outros conceitos internacionais. O respeito pelos outros foi aquele que, se for falar de algum valor que teve uma repercussão internacional mais aceita como um valor internacional, foi o tema educacional olímpico do respeito pelos outros. Esse foi o mais aceito. E existem os valores paralímpicos da coragem, da determinação, ser determinado, né, ter foco, e da inspiração e da igualdade, né? Igualdade aí a gente pode transferir para a equidade, né, para igualdade de oportunidades, tá? E aí
Aí já é um pensamento meu no decorrer da construção da tese, que eu traço uma linha preta ali para poder colocar valores para cima e valores para baixo. E a gente começa a ver que os valores mais para cima são valores mais individuais, mais ligados ao indivíduo. E a gente pode pensar nesses valores ligados à habilidade psicológica da resiliência, um valor interno, de você suportar uma intempérie, passar por uma intempérie, por uma dificuldade, por um momento difícil e depois retornar ao seu estado anterior e perseverar e continuar em frente. Isso é uma qualidade sua de lidar com as dificuldades da vida. E os valores para baixo, de respeito, amizade, jogo limpo, equidade, respeito pelos outros, já seriam uns valores que vão do indivíduo para o coletivo. São valores mais comunitários. E aí a gente pode pensar numa habilidade psicológica da empatia. Você se colocar no lugar do outro. E um valor, já é o valor paralímpico da inspiração, isso daí já é Perovano Camargo, tá? Pensamento de Perovano Camargo. Inspirar pelo exemplo individual ou pelas atitudes diante do coletivo. Seria um valor de integração. A inspiração aí ficaria no meio termo. Não seria uma relação indivíduo-indivíduo, como as de cima, nem uma relação indivíduo-coletivo, como as de baixo, mas você inspira pelo exemplo individual ou inspira pelas atitudes diante do coletivo, ok? E, ao mesmo tempo que você inspira, você é inspirado. Então, é um processo duplo. E como vindo de uma atitude semiótica, a gente no processo comunicativo não existe uma via de mão única. Um professor dando aula, ele produz signos ao mesmo tempo que ele recebe signos. E os signos desse professor podem estar sendo interpretados como positivo para alguns, negativo para outros, e da mesma forma a classe emite signos para esse professor, que também o professor vai pensar e vai poder, necessita transformar a sua prática pedagógica, ok? Ou escolher se vale a pena continuar, tentar o processo educativo naquela situação. De repente, aquilo que ele está trazendo para ali realmente não é para aquele contexto, né? Então, é necessário esse pensamento, ok? Então, esse de hoje foi de Ana Binder. Acho que o próximo vai ser a questão da educação moral de cá, tá? O próximo vídeo vai ser a questão dos esportes com possibilidade de educação moral de cá, ok? Muito obrigado e tudo de bom.